Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E conte que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Oi, meu nome é Fernanda, sou autista nível 2 de suporte e hoje eu estou aqui para falar qual a real importância da intervenção precoce na vida das crianças autistas. Eu fui uma criança autista nível 1 de suporte e não tive intervenção precoce nenhuma, pois fui diagnosticada tardiamente. Então, eu regredi de suporte, chegando ao suporte, nível de suporte 3. Isso vai acontecer com todas as crianças? Não. Nem todas as crianças que não têm intervenção precoce vão regredir, mas isso é muito possível. Portanto, a intervenção precoce não é apenas para o desenvolvimento da melhor forma possível da criança autista, mas também para evitar regressões no nível de suporte. Eu saí de uma criança autista nível 1 de suporte que precisava de pouco apoio no dia a dia, nas atividades diárias, para uma adolescente que precisava de apoio substancial no dia a dia e nas atividades diárias e tinha crises constantes devido às comorbidades e devido ao aumento do nível de suporte pela não intervenção precoce que eu não tive. Muitas vezes os pais e as mães têm dificuldade de chegar ao diagnóstico de autismo dos filhos, pois os médicos e os profissionais da área da saúde não têm conhecimento sobre o assunto e acabam invalidando o diagnóstico das crianças, dos adolescentes e até dos adultos. Por isso é muito importante persistir, não normalize o sofrimento. E a intervenção precoce é fundamental para o desenvolvimento da melhor forma possível da criança. Nem tudo é orgulho. Muitas coisas são difíceis de aceitar. Nunca fui a favor de romantizar o autismo, mas que haja aceitação para que aconteça avanços em nossa caminhada. Porém, a realidade é que muitas pessoas passam por um choque emocional ao receber o diagnóstico de autismo. A negação é uma fase que é mal compreendida por muitas pessoas, principalmente outros autistas. Autismo não é um presente. É algo que traz limitações e abre portas para inúmeros outros desafios, desde doenças, transtornos mentais, comportamentais, alimentares e de aprendizagem. Hoje eu me aceito. Aceito o autismo como parte da minha trajetória e história. Mas confesso que foi um choque para eu receber o diagnóstico. A vida toda, minhas limitações e dificuldades me fizeram chorar. Muitas vezes perguntei por que eu era diferente. Por que não tinha amigos? Por que era tão solitária a vida? Por vezes senti dor por ver meus pais perdidos e desesperados para conter minhas crises, e vê-los chorar me fazia sentir o peso por tudo que estava em mim. Noites sem dormir, desespero para pedir ajuda para comprar medicações, o choro e o sentimento de impotência diante as mais variadas demandas que o espectro pode apresentar. Aceitar quem sou eu, o que tenho, o que veio comigo e o que tenho que carregar não foi fácil. Não é fácil, mas é necessário. Muitos autistas e pais vivem uma negação e isso é compreensível. Mas aceitar nosso caminho só nos ajuda a avançar nele. Autismo não é um presente, mas está presente em nossas vidas. O que fazemos com isso?
Seguimos. Nath Souza. Sempre soube que eu não era como as outras pessoas, mas, no íntimo, tinha medo de descobrir o que realmente havia de diferente em mim. Esse receio, associado à falta de informação, me levou a postergar um diagnóstico de autismo, que tive apenas há 2 anos, aos 25. Já na infância, meu cérebro dava sinais de que não funcionava de forma convencional. Eu era perseguido por colegas de classe, tinha pouquíssimos amigos e uma enorme dificuldade de aprender coisas novas. Não me encaixava bem em nenhum ambiente. Era um estranho no ninho. Com o tempo, isso foi minando minha autoestima e assim segui até a adolescência, quando comecei a apresentar sintomas tímidos de depressão. Vim de família humilde, sem acesso à educação de qualidade e a bons médicos. Por isso, nunca tive acompanhamento psicológico e as pessoas à minha volta acreditavam que eu apenas tinha reações dramáticas e exageradas diante dos incômodos naturais da vida. Na fase adulta, passei a pesquisar sobre condições que afetam o funcionamento cerebral. Encontrei um livro sobre neurodivergência e fiquei impressionado com as possíveis manifestações do autismo que reconhecia em mim. Parecia que estava me descrevendo. Foi o pontapé para começar a investigar o meu quadro. Até então, era totalmente ignorante no assunto. Aos 24 anos, decidi procurar ajuda profissional e me submeti a uma série exaustiva de exames e testes que levaram quase 1 ano para serem concluídos. Finalmente, recebi o diagnóstico do transtorno do espectro autista, o TEA. Isso representou a virada de chave na minha vida, a ficha que caiu. A partir dali, diversos acontecimentos mal resolvidos do passado fizeram sentido. Sempre fui uma pessoa cheia de manias, irritadiça, arrumava brigas sem motivo. Só depois do diagnóstico consegui me perdoar por tais atitudes. Acabou sendo um estágio de profundo autoconhecimento. Vivi mais de 2 décadas sem entender o que acontecia comigo. A depressão estava se aprofundando e poderia até ter atentado contra a minha própria vida se não tivesse descoberto ser autista. No fim das contas, me trouxe grande alívio. Como boa parte das pessoas autistas, possuo o transtorno do processamento sensorial, que afeta o sistema nervoso e causa alterações nos sentidos. Tenho sensibilidade térmica disfuncional. Se faz um pouco de calor, para mim é como se estivesse 40 graus. Da mesma forma, começo a tremer quando o tempo esfria. Meu corpo não consegue se ajustar à temperatura externa. Não é algo previsível. Então fico constantemente agoniado, pensando que posso, de repente, sofrer algum mal-estar. Hoje, está claro que o autismo é parte de quem sou. Não é uma característica banal, que muda ao longo do tempo. É uma condição que impacta em como percebo o mundo e como reajo a estímulos ao meu redor. Tudo o que faço é, de certa forma, influenciado por isso. Aos poucos, fui criando estratégias para viver de maneira funcional, me adaptando ao que me é hostil. Depois de saberem de meu autismo, as pessoas também passaram a ser mais compreensivas e pacientes.